Viva Jesus para todos os telespectadores que amam do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o vosso programa está no ar para poder vos apresentar as realidades do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que sempre e sempre vive e viverá. Antes de poder apresentar a você a cura que Deus fez hoje, através do pastor Gomes, eu quero contar a você uma história, algo real que aconteceu nos dias do irmão Brana. Houve uma senhora que teve o sonho para seu filho, formar este filho para amanhã ser um pregador. Mas ela pensou levar este filho para o exterior, para ter um seminário, para que amanhã seja alguém não delinquente, mas alguém, um servo de Deus. Quando levou esta criança, este rapaz, para o exterior, o rapaz começou a ter a sua formação na escola, no seminário, a fim de ser um servo de Deus, um pastor. Mas acontece que aqui, no país de origem, a sua mãe atacou doença. Estava muito grave, estava doente. Foi levada ao hospital. O jovem começou a receber telefonemas de que a tua mãe está mal, mas é que ele não poderia vir porque tinha que terminar o curso. A sua mãe estava a sofrer dessa doença cardíaca. Ela esteve acamada no hospital, sem mais esperança. Os médicos fizeram a sua parte, mas nem com isso não alcançava a cura. Mas um belo dia, apareceu um servo de Deus. Aliás, uma senhora, uma crente, que conhece o Deus pelo poder da palavra, que sabe aquilo que o seu pastor tem feito, pelas orações, convidou esta senhora, pedindo a ela se não se importasse, que o seu pastor isse orar por ela. Mas quando a senhora aceitou, disse, não tem problema, o que eu quero é a cura. Eu preciso ser curada. A senhora levou esta mamã doente e este senhor, o pastor, perguntou a esta senhora, tu crês no Marcos 16? Crês que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje, eternamente? Esta senhora, você sabe, quando alguém está naquela condição, o que ele quer é sair do estado crítico. Ela creu, disse, sim, eu creio. O pastor orou por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo curou milagrosamente esta senhora, uma doença que os médicos fizeram tudo e não conseguiram. O filho lá onde ele esteve, a sua mente só sabe que a minha mãe está acamada. Depois de ter terminado o seu curso, voltou para o país de origem. Mas logo que ele regressou no país de origem, encontrou a mãe saudável. Encontrou a mãe em bom estado. Então ele pergunta à mãe, mãe, eu sei que a mãe esteve doente, eu recebi muitos telefonemas acerca da mamãe, mas vejo que a mãe está de saúde. A mãe é que diz que viva o Senhor Jesus Cristo, porque vinha um servo de Deus que me disse que o Marcos 16, que diz que um crente fará as obras de Jesus Cristo, orou por mim e eu fiquei curada. O jovem disse que não faz isso, mamãe. Não faça isto. Eu já tive uma formação teológica que diz que o Marcos 16 não está inspirado. Marcos 16 só parou até versículo 8. De 9 até 20 já não está inspirado. A única coisa que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, ele disse que ide ao mundo inteiro, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora aquilo que diz que veja os sinais que seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, isso não está inspirado. Essa mamãe disse, glória a Deus. Se aquela escritura que não está inspirada, esse pastor manipulou a palavra de Deus, pela inspiração de Deus, esse Marcos 16 que não está inspirado, o Deus do céu me curou, algo que os médicos não foram capazes. Quanto mais
aquilo que vocês dizem que está inspirado. Esse rapaz ficou perturbado, porque a formação toda lhe ensinaram que Marcos 16 não está inspirado, mas está a encontrar uma realidade que a sua mãe foi curada através daquela escritura, que a teologia muitas das vezes diz que não está inspirado. Isso estragou praticamente a formação do jovem. Não imagina que você faz 5, 10 anos numa formação, não imagina que a mãe lhe mandou fora, gastou dinheiro, mas chegando aqui, está a ver o contrário. Muitas das vezes, Deus permite te tirar tudo que você aprendeu para dar o que Ele tem. Se você ver o Paulo, disse isso. Disse tudo que eu aprendi a Gamaliel. Aquilo tudo que Gamaliel me ensinou no seminário, Deus tirou aquilo. Mas eu recebi a revelação do Senhor Jesus. Porque se o Paulo mantém-se com aquilo que ele aprendeu a Gamaliel, Paulo não teria aquela coragem de orar doentes. Não teria uma pregação com poder e autoridade. Eu mostrei a você esse exemplo para saber que não existe um livro superior à Bíblia. Não vê a Bíblia como um livro de geografia, não. Não vê a Bíblia como um livro da maneira que estamos a ver hoje. Este ano os alunos estão a aprender isto, o próximo ano há uma correção. Que não estamos a tirar isso, estamos a implementar outras coisas. A Bíblia não é assim. Por exemplo, neste ano, 2021 ou 2022, haverá livros que terá constado lá Covid-19. Porque é algo que aconteceu atualmente. A Bíblia não é assim, que quando você não está a conseguir, então isso não vale. Aquilo que você consegue, isso vale. Não. A Bíblia mantém conforme ela está. Eu vou apresentar esta senhora, que também teve um problema quase do gênero, mas é que aquilo era para o filho. O filho dela, desde o primeiro ano de vida, começou a sofrer a perda de sangue. Em todo o tempo, sempre a fazer a transfusão de sangue. O seu filho, não teve uma outra doença que lhe perturbava se não fosse aquela. Mas esta senhora é uma cristã. Eu bato para ela que é uma cristã. Por quê? Ela que está a explicar nesse testemunho que ela foi em vários lugares. Ela explica que foi ao sonho. Encontrou um servo de Deus. Aliás, a Wish, perdoa-me, foi a Wish à procura de um servo de Deus que prega o evangelho, expôs o seu caso. Ela não foi ao quimbandeiro. Ela sabe que os servos de Deus estão ali ao serviço do Senhor. Expôs o seu caso. O pastor também, que Deus lhe abençoe, não disse que o tempo dos milagres passou. Ele disse que eu vou orar. Esse servo de Deus orou. Mas infelizmente não houve êxitos. O filho continuou na mesma situação. Sai dali, vai em Luanda. Na mesma situação, o filho continuou a perder o sangue todo o tempo. Agora me pergunta quantos anos tem esse filho. 6 anos. Isso dá a entender que há 5 anos que o filho perde de sangue. A mãe sofre a fazer transfusão do sangue ao filho. Mas quando ela veio cá em Cabinda, ela ficou cansada ao ir nos servos de Deus. Ela resolveu manter em casa. Disse que já não vou, não quero ainda estar a atrapalhar a minha cabeça, vou manter da maneira que estou. Mas encontrou-se com um dos cristãos que também lhe indicou, disse que, olha, sei que estás cansada, mas vai ainda ao São Pedro. São Pedro é um dos bairros da província de Cabinda, onde localiza-se a igreja do pastor Gomes. Ele disse, vai ainda lá. Talvez esse Deus terá misericórdia de ti. Mas quando ela veio, ouviu a palavra, gostou daquilo que se falou, procurou o servo de Deus. O pastor não lhe orou na igreja, não orou a criança na igreja. Procurou, da mesma forma que aquela mulher procurava Jesus, até que encontrou o reverendo Gomes, expôs o seu caso, o pastor orou por ela, pela criança. Depois de ter orado, aquilo ficou assim. Mas escuta agora o que aconteceu.
esta mesma criança ficou atento daquilo que o reverendo pastor Gomes estava a declarar. Quando chegaram em casa, a mãe quis insistir mais que a criança tomasse medicamentos. Mas a criança disse que não. Eu já não vou tomar medicamentos porque o pastor Gomes orou por mim. A mãe tentou insistir, tá bem, termine essa dose. Ele disse, não é problema da dose. Eu não quero saber o problema da dose. O problema é que eu agora estou numa outra dose, que é a oração. Não é que você foi orado, está a continuar com a dose. Então, por que você veio no servo de Deus? Uma criança de 6 anos suspendeu a dose. E até hoje, ela está perfeitamente curada. Perfeitamente curada. Nunca mais sofreu dessa doença. É para ver que o nosso Deus continua Deus. O nosso Deus não muda. Os homens não podem fazer Deus mudar. Não. Deus tem seus homens. Pode haver tantos tabernáculos, tantas igrejas, mas Deus tem seus homens. Veja a seguir. Quando eu vivo em Luanda, cheguei aqui dia 1 de dezembro. Desde que eu cheguei aqui, nunca vi na igreja. Fui um mês, fiz um mês. Fiquei só em casa. Mês de janeiro, falei que não. Deixa para procurar tabernáculo onde eu vou. Irmã André me falou, André, vamos lá no São Pedro. Eu falei, eu ainda, não estou gostando ainda para ir na igreja, deixa para mim procurar onde que Deus vai me dirigir para ir. Primeiro mês de janeiro acabou mais. Fevereiro, eu sozinha levantei. Começou a procurar onde que fica a igreja. Começou a procurar. Cheguei aqui na Praça de São Pedro. Não estou encontrando, ninguém não está me mostrando. Será que não estou vendo primeiro essas irmãs? Eu vou perguntar a pessoa, a igreja de mensagem fica onde? São Pedro. Pessoa, vai só esse direito, quando eu vi direito, já não estou aqui. Encontrei uma irmã. Mano, você reza ou não reza na mensagem? Eu falei que não, eu também rezo na mensagem. Luanda, aqui em Cabinda. Vamos. Ele me trouxe até aqui, chegamos com as crianças, rezamos primeiro domingo, fomos, voltamos dia domingo seguinte, vemos mais, acabou o dia seguinte também, domingo passou. Aquele terceiro domingo veio, eu tenho um neném de 6 anos. Aquele neném desde que eu nasci ano 2014, dia 25 de novembro. Quando ele fez só 1 ano, começou a acabar sempre sangue, tinha sempre falta de sangue. Mas água, só quando faz só 2 semanas. Terceira semana, quando você vai ver seu febre, ele sabia amanhã, de manhã cedo, vamos correr no hospital. Fomos no Luiz, pastor Luiz rezou, não estava a dar certo. Tem mais em Luanda, nossos pastores já rezou muito. Não estava a dar certo. Dia que eu cheguei aqui, terceiro domingo, eu falei não. Vamos lá no pastor. O pastor acabou de pregar. Saiu lá fora. Ela subiu para ir para o carro. Nós corremos com criança. Pastor, esse criança tem sempre falta de sangue. Cada vez a fé começou um bocado de falta de sangue. Pastor rezou. Voltamos em casa. Eu nunca faltei aquele medicamento de sangue.
aquele Hemoforce. Não falta, porque criança não tomata tipo água. Aquele dia você chegar, quando chegamos em casa, criança me fala que mamãe, eu a partir de hoje esse medicamento eu não vou tomar mais. A minha idade, ele falou que eu não vou acabar mais de sair. Eu falei, não, acaba só esse medicamento. Ele falou que eu não vou acabar mais esse medicamento. Criança falou que ele faz que foi deitar. Eu até não vi aonde que ele deitou. Ficamos em casa. Ele iniciou mais doente, feio. Fomos no hospital provincial. Tem todo receita aí. Me aceitaram mais medicamentos, foto de sangue. Não tem mais de sangue. Fomos lá na sombra. Estamos a comprar medicamentos. Todos os medicamentos custou. Na farmácia custou 37 mil. Saí na farmácia e falei, não vou comprar. Deixa para ir na sombra. Fui aí na sombra. Custou 29.500. Aquela pessoa que está comprando medicamento, está tirando medicamento, olhou mais naquele medicamento de sangue. Eu falei, mamãe, vai me comprar mais esse medicamento. Eu falei que não, você está com falta de sangue. Eu não vou tomar esse medicamento. Essa aqui vou tomar. Mas essa aqui não vou tomar. Porque o pastor tinha falado assim, eu tomo essa aqui, esse sintoma, a pessoa que está comigo. Mas eu tinha já parado. Eu não Ele falou isso. Entrasse uma criança no mundo fé. Voltou mesmo aquele medicamento. Falasse no negócio deles. Me contaram. Ele falou que não, essa aqui não. José Manuel, ele Jesus já concluiu. Eu não vou ficar mais de sangue. Uau, aquele dia voltamos dando medicamento, criança já medicou só aquele medicamento aí. Dá-lhe sangue, os manos de sangue acabou. Desde mês de fevereiro passou tinha Deus, então voltamos a sair. Jordi, olha, é por isso que Jesus disse, se alguém não voltar numa criança, não pode entrar no reino. Essa criança segurou uma fé até que ele levou a mãe crer na verdade que as palavras do pastor ele segurou. Se quer chegar naquele tempo, que não dá para negar uma coisa, quando pastor falou, pastor orou, se você imitar a fé, você verá tudo. Senhor Jesus Cristo, abençoe essa criança, que ele cresça, que o dom da fé se dará na vida, que a fé que está nele poderá mexer, fazer grandes coisas na sua vida.